O incêndio Mbappé continua causando impacto e vai causar ainda mais. Agora vamos falar um pouco sobre o que tudo isso rendeu hoje, mas quero começar com isso. Essa foto de Álava com o Mbappé e com Jude Bellingham, que deu muito o que falar hoje. Vamos comentar, apesar de achar que é a pegadinha. Agora vamos ver do que se trata. Vamos começar. Bem-vindos, madridistas! Tudo bem? Como vocês estão? Eu disse no vídeo anterior que essa seria a segunda parte e vamos falar sobre o incêndio Mbappé, sobre tudo isso, também sobre essa foto e outras coisas. A gente se empolgou com o lance do Barça, da UEFA e da Federação, pois fiquei impressionado com o artigo do The Objective. E finalmente, vimos uma possibilidade muito real. Se tudo isso é pedir demais, se as instituições fazem e os órgãos fazem o que tem que fazer, que nunca fazem, portanto, o Barça continua jogando depois de ter pago durante 2 décadas a um chefe de arbitragem, eles continuam jogando. Inscrevem jogadores fora do prazo com dinheiro fictício e continuam jogando, por isso muitos me escrevem. Não vai acontecer nada, Miguel Serrano TV, já sei, mas vamos seguir confiando. Mas o que líamos era muito grave e, além disso, de acordo com o que está escrito no regulamento e nas leis, este ano deveriam punir o Barça ou não convidá-lo para a Champions. Já deveriam ter feito isso há 3 anos. Mas agora, graças a esse relatório Pelícano 2.0, que não é o mesmo, não é a mesma denúncia, não é o mesmo dossiê que o de Juan Luiz Martín de Pozuelo. Bem, que na verdade é uma denúncia, mas vem acompanhada de muita documentação e aqui se pede isso à UEFA, via Federação Espanhola de Futebol. E o bom desses dois, e agora vamos com tudo isso que eu acabo entrando no outro assunto, cara, que me parece tão fascinante. Que sancionem o Barça, claro, por esse caminho e por outros, é que eu entro aí e mergulho nisso. O bom dessas 2 denúncias é que estão tentando mexer em coisas que ainda não tinham sido mexidas. O Real Madrid poderia ter feito isso, mas estávamos focados em outra coisa, entre Federação e UEFA. E que pode chegar à FIFA também. Ei, o que vocês estão fazendo? Estão esperando um processo penal? E o administrativo? E o da via ética? O que está acontecendo? Como é possível que o Barça siga jogando após pagar um chefe de arbitragem por 20 anos? O que é isso? Portanto, eu tenho muita esperança, né? E essa semana eu fiquei muito feliz ao saber que tem outra denúncia aí. Bom, dito isso, assistam ao vídeo anterior. Vamos lá. Esta é a famosa foto em questão do Álava, que parece estar tentando aqui juntar Mbappé e Bellingham. E você diz, claro, já que se falou sobre o mau relacionamento entre eles... Agora vamos dar mais uma informação. Para aliviar um pouco, vou dizer também, e na verdade acho que aqui, em uma publicação aqui à direita, alguém está dizendo, ei cara, isso não é bem assim, porque olha o que eles fazem. Nas manchas, claro, antes que o austríaco, os abrace um pouco para juntá-los, Jude Bellingham vai lá e cumprimenta Mbappé, estende a mão para Mbappé e eles se cumprimentam. E parece que não acontece nada entre eles, né? Ele diz algo aqui, acho que tudo bem. Vou dizer uma coisa, Michele. Sempre uso o mesmo exemplo porque é muito claro para a minha geração, e ainda mais para os da Quinta del Buitre. Michele e Hugo Sánchez não se davam bem, mas mesmo assim se cumprimentavam quando um dava assistência ao outro. Já estivemos em vestiários de jogadores e mesmo sem nos darmos bem com todos, por sorte nunca tive problemas com ninguém. Mas enfim, eu já vi companheiros que se dão muito mal e depois tem uma assistência e tal, batem as mãos, não acontece nada, né? Mas enfim, o caso é que depois tem outra coisa que chama muito a atenção e agora vamos para essa segunda ou terceira interpretação do que aconteceu com Mbappé ontem, e é isso. De um amigo, um grande amigo do Bellingham, ao que parece, que se chama Toby Bichette, ou Toby Bichette, que foi visto dando curtidas ou likes, né, em publicações em que zoam o Mbappé.
aqui o Mbappé como um ditador chinês, etc. E lá está o Toby Bichê curtindo todas essas publicações, né? Bom, olha, o caso é que o vestiário não está perdido, mas está muito deteriorado, muito deteriorado. E aí tem que entrar com o bisturi. E se entrar com o bisturi, significa que algum desses tenha que sair, então quem pode fazer isso aí não é outro senão Florentino. Pode vir um Mourinho, de quem falaremos já já, para tentar impor ordem. Mas eu acho que é a pior fase em que eu vi o vestiário do Real Madrid em todo o futebol de que eu me lembro. Portanto, não sei se nem mesmo o Mourinho pode resolver essas desavenças entre os jogadores. É que a divisão, a ruptura é enorme. Por fatos que ocorreram naturalmente. Porque o Bueno foi embora, porque alguns conseguiram que o Xavi Alonso fosse embora e outros não queriam que ele saísse. E aí o vestiário se dividiu entre dezembro e janeiro, se já não vinha de antes, né? Mas essas declarações de ontem do Mbappé, eu também tenho uma teoria de que não são só para o Arbeloa, que já é muito feio mexer com um treinador que você sabe que vai sair em breve. Arbeloa, além disso, como jogador mais famoso do elenco, fica parecendo meio coisa de valentão. Aliás, hoje viralizou um tweet antigo do Arbeloa de 2018 em que ele dizia que Mbappé ia dominar o mundo. Caramba! E bom, enfim, quem diria, né, que depois isso ia acontecer? A história do esporte está cheia disso. Lembro que nas motos, Marc Marques tinha Valentino Rossi como ídolo e veja como os dois acabaram. Enfim, a questão é que, bom, não só a mensagem, claro, contra Arbeloa, e já já damos mais detalhes, mas também, e a minha teoria é que ele está mandando isso para Florentino Pérez, para a presidência. Mbappé é tão esperto que ele pode mandar uma mensagem que literalmente diga uma coisa, verbalize uma coisa, mas depois haja mensagens secundárias, até uma terceira camada de mensagem. Esse cara é muito esperto. Muito esperto. E embora ele tenha dito literalmente, quando perguntaram sobre o joelho dele, não, o Madrid nunca erra, se o Madrid errou no diagnóstico e tal, o que é meio engraçado porque quem foi para a França e vazou a informação e tal foi ele. Mas enfim, é impressionante. Mas esse cara é impressionante. Mas com o Madrid está tudo certo. Mas a mensagem que ele passa ao Florentino e à diretoria é: percebi o que ocorreu aqui. Por quê? Porque ele falou sobre o Xavi Alonso na primeira parte da temporada. Estivemos muito bem e depois caímos. E deixa muito claro que ali houve uma ruptura no vestiário e olha, eu sou o Mbappé e percebo tudo isso e quero que vocês saibam antes que termine a temporada. É verdade que eu estava irritado porque não fui titular. Porque contra o Oviedo, um time que já está na segunda divisão, eu poderia ter feito 2, 3 gols para garantir a artilharia. Era isso que o Mbappé queria, mas ele disse não ao Arbeloa e lembro porque um técnico tinha que agir assim. Mas continuando com a mensagem para o Florentino, 2 dias antes, tinha trazido toda a atenção de todos os problemas do Real Madrid para si. E tinha dito que eu sou um problema aqui. Eleições, vamos lá, que me tirem. O vestiário está bem, eles brigaram como sempre com essas contradições do Florentino que dá normalidade ao que não é. Quantas dessas brigas que Florentino mencionou, que ocorrem todo ano, resultaram em multa de 500 mil euros por jogador? 1 milhão no total? Nenhuma. Então sim, aconteceram coisas muito graves. Mas enfim, Florentino, a tentativa. Florentino, além de ter conseguido ou não, ou de como foi aquela coletiva de imprensa que já foi comentada, a tentativa do Florentino foi tirar todo esse foco dos jogadores e tal, e atrair para ele, aproveitando que sabe que querem tirá-lo do cargo e que há um movimento por trás. De gente com dinheiro, jovem, importante, que quer se apresentar às eleições e tal. E então ele quis pegar eles de surpresa e disse: vamos lá, pois já, que tudo isso já foi discutido. E bom, ele diz então: vamos jogar contra o Oviedo, que não aconteça nada. Mas chega Mbappé e diz: espera, Florentino, você atraiu a atenção para você. Então agora eu devolvo ela para o vestiário. É um recado para a diretoria.
Não, o que aconteceu este ano foi isso. Se Mbappé tivesse jogado, acham que ele teria falado isso? Talvez não, talvez guardasse para si. Mas claro, mas claro. A ida para o banco e as vaias fizeram com que Mbappé explodisse contra a Arbeloa. Em, No entanto, bom, isso, as vaias, o fato de ter ido para o banco, as vaias e as declarações de Arbeloa em coletivas de imprensa anteriores, apesar de ele dizer que não escuta o técnico nas coletivas de imprensa, o que também é uma cutucada do tipo, olha, você não me interessa, mas ele ouviu sim, e ouviu ele dizer aquilo de quando perguntam, amanhã o Mbappé vai estar à disposição? E ele responde, bom, vamos ver se ele termina o treino. Nina Namusso, um pouco da provocação de Arbeloa, que já fez algumas, mas acho totalmente justificado, principalmente em coletivas de imprensa anteriores, para esse jogador. Por causa de sair nos últimos minutos do treino anterior, no dia antes do clássico. Foi porque o Mbappé viu que ia ser reserva? E também vínhamos da viagem à Itália, etc. E aquela mensagem do smoking e tudo mais. Então o Mbappé disse, agora você vai ver. Depois ele disse que não assiste às coletivas dele, então Mbappé é muito esperto. Comunicação. De fato funciona muito bem, mas ele é um mentiroso porque isso é mentira. Porra, não minta, porque aí você perde a credibilidade que quer conquistar com esse jeito tão natural. Ele é quem tem que falar, porque, insisto, ele diz verbalmente uma coisa, mas como faz isso de forma tão natural e é tão carismático, parece tão simpático e um bom rapaz. Sempre falamos sobre ser passivo, passivo-agressivo. E o que le dijo Arbeloa, ou o que Arbeloa fez é o que o técnico deveria ter feito? Olha, eu já te vi, cara, que no treino antes do clássico, você sai depois de um tempo dizendo ai, tá doendo de novo, porque viu que eu te coloquei com os reservas. E você não quer estar em Barcelona e encarar a bronca que todos nós encaramos? Na próxima, eu vejo o que você está fazendo e digo que você não pode jogar no Bernabéu. Mas claro, porque mesmo que Arbeloa achasse que Mbappé estava pronto para jogar, Mbappé leva a sério o que o jogador diz e responde para ele. Eu achava que você estava mal há 3 dias. Como vou te colocar de titular agora? Arbeloa explicou muito bem e ele sai irritado dizendo que não, que estava bem. Enfim, na verdade muito mal. Mas essa mensagem, como eu disse para a diretoria, essa mensagem para Florentino. Perguntaram isso para Mourinho na coletiva de imprensa do Benfica. E ele disse isso e Mourinho se posicionou e acho que Mourinho está em um ponto de vou pegar o Madrid porque me interessa, senão Mourinho cortaria logo. Você pergunta sobre o Madrid? Outra pergunta, não quero responder a isso, mas ele responde mesmo assim. Era um jornalista espanhol, não sei se do Chiringuito, que perguntava sobre Arbeloa, sobre o que tinha acontecido com Mbappé, Chiringuito. Isso me dói, porque você falou certo, é um amigo, é um desses que ajudou, deu a alma, deu a vida por mim como meu jogador, e no momento em que ele passa a ser treinador do Real Madrid, sempre existe essa conexão entre mim e o Real Madrid. Quando o treinador é Álvaro, aumenta ainda mais a minha conexão. Eu desejo que as coisas deem certo. Mas a nossa vida de treinador é assim. Eu brinco muito com meus ex-jogadores, que depois se tornam treinadores. Brinco muito. E sempre digo para eles, espera mais uns 2 anos, você vai ver quantos cabelos brancos vai ter. E agora você sabe que ser jogador é muito mais fácil do que ser treinador. Sinto muito que seja assim. Mas ontem ele ganhou, e ganhou bem, e pelo menos hoje ele deve estar feliz. Bom, muito feliz ele não está, claramente. Mas vamos lá, eu sinto por ele, por tudo isso que está acontecendo. Claro. Aliás,
que no dia de hoje, José Félix Dias, no canal do Rubem Martim, soltou isso aí, presta atenção no que ele fala. Do que o Arbeloa teria dito para alguns jogadores este ano, que já teriam comentado e contado, porque são frases impressionantes. E o fato de quem conta isso ser o José Félix é muito significativo, porque já existem teorias de que isso está saindo das altas esferas do clube nesse caso, para prejudicar Arbeloa. Aqui todos apunhalam uns aos outros. Não digo que essa teoria seja verdadeira, mas agora em quem confiar? Todos se apunhalam. Era o que dizia José Félix. Não sei o que ele diria. Arbeloa também teve frases marcantes este ano no vestiário com jogadores. Não foi acertado, né? Daquela que ele, hoje vou te contar uma nova, daquela que ele, você comigo não vai deixar um minuto para Fran Garcia, então tira você a carteira de treinador. Foi o que Carreiras disse, né? Como? Sim, essa é outra frase. Repete para mim. O Fran Garcia, comigo você não vai jogar nenhum minuto. Arbeloa disse para Fran Garcia, com você comigo não vai jogar. Em janeiro você vai jogar. Sim. Mas é que é muito pesado, né? É tremendo. E você pensa, mas por quê? Olha, se estamos falando que Mbappé foi um valentão com Arbeloa, agora vai que não seja. Dando outra reviravolta nisso, vai que Mbappé viu atitudes de Arbeloa, que ele foi um valentão com certos jogadores e se achou demais com outros. Agora eu vou ser assim com você. Dito isso, mesmo que Mbappé esteja certo sobre o que aconteceu com Xavi, ou tenha razão se as teorias forem verdadeiras, de que Arbeloa exagerou com alguns jogadores. E aí ele diria que agora vai exagerar com você também, e que ele não é tão certinho quanto parece, do ponto de vista de madridista e treinador responsável que cuida dos jogadores. Arbeloa, que Mbappé tenha dito isso, que ele tenha feito isso, porque essas frases sejam verdadeiras. E quem vaza essas frases? São os próprios jogadores ou vem de cima? Para contrabalançar agora isso do Mbappé e prejudicar o Arbeloa, e vai ter gente que vai dizer que o Arbeloa é um soldado do Florentino. Quer dizer, isso é algo que é mais do que evidente, né? Já. É mais do que evidente até que deixa de ser. Arbeloa e Xavi eram muito amigos até que deixaram de ser. É que ultimamente eu estou levando umas decepções nesse negócio de futebol, que está tudo inventado, hein? Isso já ocorreu em outros lugares, mas me machuca muito ver acontecer no Madrid. Acho que é o pior final de temporada que lembro há muito tempo. Acho que a de 2004 também foi terrível. O final daquela temporada foi terrível. E acho que essas foram as duas piores. Que horror! Enfim, que tudo corra bem pra vocês. Deixem um like se gostaram deste vídeo. Inscrevam-se no canal, por favor. Comentem, compartilhem. E a gente se vê no próximo. Tenham um bom final de semana. Tchau!